Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi uma carta escrita e redigida ao rei Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil. É um documento no qual registrou as impressões sobre a terra, e essa carta foi o primeiro documento escrito do Brasil. É importante notar que, como a carta foi o primeiro documento redigido no Brasil, tem um importante marco literário do país. Ela faz parte da primeira manifestação literária pertencente ao movimento do quinhentismo. O quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Bom, vou falar um pouquinho sobre a composição dessa carta. Essa carta ela foi escrita em 7 folhas e cada qual tinham 4 páginas. E como naquela época não existiam ainda máquinas de escrever e etc., Pero Vaz de Caminha usou pergaminho e caneta de pena com tinta. Sobre o seu conteúdo, foi uma carta redigida para o rei, de modo a comunicar-lhe sobre o descobrimento de novas terras. O deslumbramento dos europeus em relação à descoberta do Novo Mundo é bem evidente nos registros feitos por ele na carta. Ele descreve suas impressões sobre o território, que viria a ser chamado de Brasil. Ele documenta a composição física à primeira vista do território. Além disso, narra o episódio do desembarque dos portugueses na praia, o primeiro encontro entre os índios e os colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil. Vou falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre a carta. O termo descobrimento é muito combatido atualmente por alguns estudiosos brasileiros. Isso porque deixa à margem os povos indígenas que habitavam o território no mundo da chegada quando eles descobriram. Recentemente, mais precisamente no ano de 2005, a Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, escreveu a Carta de Pero Vaz de Caminha no Programa de Memória do Mundo. Este programa foi criado em 2004, com o objetivo principal o reconhecimento de documentos considerados verdadeiros patrimônios nacionais ou internacionais, facilitando assim a preservação e o acesso a diversos documentos da história do mundo. Sobre análise linguística, é o caso de achamento, usado no século XVI e substituído por descobrimento hoje em dia. Como o português empregado na Carta de Caminha é muito diferente do atual, não se pode ter certeza do significado de algumas palavras empregadas pelo autor. No caso de outras, sua significação simplesmente se perdeu com o tempo. Há passagens da carta cuja compreensão depende da interpretação que os estudiosos propõem para preencher essas lacunas. Felizmente, estes problemas não chegam a prejudicar a compreensão do texto como um todo, nem impedem que possa ser traduzi-lo para o português de hoje. Bom, agora falando um pouco sobre Pero Vaz de Caminha, ele nasceu em Portugal em 1450 e faleceu em uma cidade da Índia em 1500, em dezembro de 1500. Seu pai era o Duque de Bragança e, portanto, teve uma educação sólida. Trabalhou como tesoureiro e escrivão na Casa da Moeda. Além disso, ocupou o cargo de vereador na cidade de Porto, em Portugal, onde nasceu. Em 1500, ele acompanhou a frota de Pedro Álvares Cabral no Brasil, sendo responsável por escrever as impressões da terra avistada. Sem dúvida, esse foi o maior efeito que ele mobilizou. Agora sobre as perguntas. A primeira pergunta que nos mandou foi o Pedro Henrique, de São Paulo. Ele pergunta: qual a descrição do Novo Mundo na carta? Na carta, Pero Vaz de Caminha relata como é o ambiente em que eles encontram, fala como são os índios, como é a terra, o céu, e relata a possível terra ser dona de riquezas. Agora é a Ana Clara que mandou essa pergunta do Rio de Janeiro. De quem foi a primeira versão da Carta de Pero Vaz de Caminha? A primeira versão traduzida da carta foi do padre Manuel Aires de Casal. A gente espera ter passado um pouquinho do que a gente entendeu pra vocês. Obrigada. Até o próximo. Tchau. O bagulho. Oi, meninas, tudo bom? Bom dia. Vamos de novo. Sobre a carta de Pedro Vaz de Caminha. Foi enviada...